Olá, mais um conteúdo aqui para você no canal. Eu já vou fazer aquele pedido para você se inscreva aqui no canal, dá um like. Isso vai ajudar não só a você, como também a outras pessoas. Assim o YouTube vai entregar este vídeo para outras pessoas. Vamos combinar assim? Então se inscreva e curta lá. Meu filho treina, mas quando chega no jogo não joga nada. Pode estar acontecendo inúmeras situações e eu vou passar por algumas aqui, explicando alguns dos motivos que podem acontecer isso. O primeiro que eu vou falar aqui é ele não está treinando da forma adequada. Como assim não está treinando da forma adequada? E eu vou te dar um exemplo para poder ficar bem claro. Imagine que teu filho estuda, só que ele não faz os exercícios depois do livro. Não tem normalmente alguns livros, a pessoa lê um texto, faz um estudo e depois tem que praticar os exercícios. Se só lê, a pessoa acha que está aprendendo, mas não está aprendendo. Ela acha. E como que vai validar o aprendizado da pessoa? É o exercício. Então quando a pessoa vai lá e faz exercício de 10 questões, ela acerta X e vai passando para os próximos. Mediante aquele resultado, provavelmente vai ser o desempenho do aluno quando ele for fazer a prova, correto? E o atleta também é igual. Se ele está treinando num ambiente ou de uma forma, por exemplo, alguns garotos ficam correndo, passa a semana inteira correndo e no final de semana vai fazer o teu jogo de final de semana, se preparando para depois ingressar, ter uma oportunidade num clube. Só que o fato dele estar só correndo não dá o treino ideal e adequado para ele desempenhar um bom papel na hora de jogar. Porque jogar futebol exige ritmo de jogo e treinar os fundamentos. Correr, não estou falando que correr não seja bom, mas quando o garoto ele vai ter uma oportunidade no clube para ser observado, o que o avaliador vai querer ver é a qualidade técnica do garoto. É como ele bate na bola, é o gingado, é a habilidade, como defende, enfim, tudo que envolve a parte técnica. Aí você vai falar, pô, mas se ele não estiver bem condicionado, ele não vai conseguir fazer a parte técnica? Sim, com certeza, ele não vai conseguir fazer a parte técnica. Porém, quando o garoto ele está treinando fundamentos, a parte física com bola, fazendo fundamento, correndo com a bola, ou todo tipo de fundamento que já exige um esforço, e ele também está jogando, pegando ritmo de jogos, jogando todo final de semana, fazendo coletivo, reduzido. Quando ele vai fazer uma avaliação em um clube, o avaliador, ele vai observar a qualidade técnica, porque ele vai pensar o seguinte: o garoto ele é bom de bola, eu gostei, eu sei que ele tem que melhorar essa parte física nesse quesito, isso. Porém, ele já considera que o atleta não está na melhor condição física dele. Então essa análise o clube já vai fazer. O clube vai fazer análise que o garoto não tem o mesmo tipo de treinamento que um garoto que está num plantel. Então essa avaliação ela já é feita. E aí o garoto ele fica focando, só pensando que está correndo, fazendo academia, ele está condicionando a parte física, não que não esteja, mas não é a melhor. Porque essa evolução, o ápice da parte física, ele vai pegar em clube. E por quê? Porque no clube, não que em casa a pessoa não consiga se condicionar muito bem, mas dificilmente vai ter uma disciplina. E quando eu falo disciplina, no dia que chove, você está num clube, tem o ginásio do clube. O ritmo do treino num clube é um ritmo acelerado, é um ritmo diferente de um garoto que não está num clube. O mais que você treine forte. Então, o que você deve fazer? Você deve treinar fortemente o garoto deve treinar fortemente a questão do fundamento. Porque o fundamento não vai sair dele, e aí vai trazer autoconfiança, é bater na bola, condução de bola. Este fundamento e fundamento que também utiliza a parte do condicionamento físico. Aí você fala, pô, mas qual tipo de exercício, qual tipo de treino? Vai depender de cada posição, mas hoje, normalmente, todos os treinadores de escolinha
na grande maioria, ou é preparador físico, ou alguém que jogou profissionalmente. Então, esse treino, a pessoa vai saber dar. O problema é o garoto não estar neste ambiente, ele não está num ambiente que tenha esse direcionamento, porque tem muito a ver com a filosofia de trabalho do local. Então, você deve estar buscando aquele local que tem esse dinamismo de trabalho e, de preferência, que todos os garotos que lá estejam também estejam com o mesmo propósito, a mesma vontade de querer ingressar num clube e de preferência jogadores garotos que também tenham muita qualidade para que ele puxe você para cima. Quando você está com as pessoas que estão numa qualidade muito boa, você automaticamente vai evoluir. Não tem aquele ditado que fala, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és? E no futebol, na vida, também serve disso. A gente vai andando com as pessoas que têm a qualificação que a gente deseja ter, de preferência que sejam melhores do que a gente, e consequentemente você vai evoluir. E a questão da evolução é uma coisa engraçada. Às vezes a pessoa está treinando, e aí a evolução ela é gradual, né? Não é uma coisa que a pessoa já viu logo de cara. Em algumas situações sim, consegue ver, outras situações não. E aí você tem que persistir. Então conforme você começa a fazer esses fundamentos, e esse treino forte, e você começa a jogar, você vai pegar o ritmo de jogo e, consequentemente, você vai pegar confiança, aí sim você vai pegar um preparo, e quando você for chegar no clube, você vai estar numa condição mínima de igualdade com os garotos que lá já estão. Pega um exemplo dos jogadores profissionais. Você fala assim, o cara treina 2 períodos, aí ele vai pro jogo, vocês devem ter visto já em entrevista que o cara fala, pô, eu tô sem ritmo de jogo, por isso que eu não fui bem. O cara treina todos os dias, ele vai bater uma falta, tô sem ritmo de jogo, errei, fui deitar um drible, tô sem ritmo de jogo. Porque a questão do jogo envolve, na partida de futebol, envolve a questão também psicológica. Existe um esforço diferente que é um esforço de um treino. Por isso que quando o garoto está jogando todo final de semana campeonatos bem disputados, ele está com ritmo de jogo. E isso vale muito mais do que ele ficar correndo. Porque correndo, imaginando que vai ter esse condicionamento, pode se enganar e chegar lá no dia, não vai bem e não consegue desempenhar o futebol, como eu falei dos atletas profissionais. Este é um dos exemplos. Aí tem garotos, eu não sei se vocês já perceberam, tem garotos que eles o teu filho treina e o outro garoto nem treina como ele treina, chega lá, passa. Porque esse garoto que não treina constantemente, porque às vezes não é porque nem quer, às vezes porque não tem condições, ele está buscando o sonho de ingressar no clube, mas está trabalhando. Mas quando ele vai fazer o jogo de final de semana, ele joga no sábado, ele joga no domingo, joga na quarta-feira num society e está se preparando enquanto ele trabalha, estuda para poder ter uma oportunidade. Ele joga e treina com intensidade. Tem um aspecto fisiológico da genética? Sim, em alguns casos já tem esse aspecto da genética. Mas outros casos não. É porque ele tem aquele dia. E além disso, o corpo também já se habituou. O corpo foi treinado para isso. Aí ele vai e arrebenta. Entendeu? Então, não é fazer também em grande quantidade. É fazer a quantidade que você treinar e fizer, você fazer com intensidade. Então, se você faz um fundamento de finalização, de cada 10 finalizações, quantas você acertou? Né? Eu fiz 100 hoje, fiz 200 não. De 10 acertei 9, acertei as 10, acertei as 8. Amanhã eu treinei mais 10, acertei 9. Essa intensidade, com esse resultado que vai te dar a confiança. Porque quando o garoto chega num clube para fazer uma avaliação, ou ele tem uma oportunidade para finalizar, fazer alguma jogada de gol, às vezes ele tem uma oportunidade. Ele vai fazer um treino, ele tem somente 30 minutos. E nesses 30 minutos, muitas vezes nem pega muito na bola, mas quando pega, faz jogada que chama a atenção daquele que está observando. Entendeu? E aí você tem uma oportunidade de treinar no clube por mais tempo, e em alguns casos, muitos casos, coisa de 2 dias, 3 dias, no máximo uma semana, você já está garantido, o clube te federa e você ingressa no clube e dá sequência. Então, um dos motivos é a forma como está treinando. A outra possibilidade que pode ser é a questão psicológica, que é uma questão de insegurança.
que aí é um pouco mais profundo. E aí essa evolução tem que ser contínua, uma evolução contínua, porque tem garotos, tem pessoas que pensam assim, vai bater um pênalti, e ele fala assim, se eu perder, perdi, pronto, simples assim. Outros não. E se eu perder um pênalti? O que vão pensar de mim? O que eles vão achar de mim? São garotos muito preocupados com o que os outros vão falar dele, do que os outros vão achar dele. Vão achar que ele não é tão bom, vão achar que isso... E ele começa a fantasiar na cabeça dele situações que ele mesmo cria. E qual que é o remédio para isso? É tentar aprender, buscar, relaxar, deixar as coisas acontecer, porque ninguém vai fazer nada além do que é capaz de fazer. E outra, quem quer agradar a todos acaba não agradando ninguém e nenhum. A pessoa tem que se agradar com ela tem que estar bem com ela tem que estar... A evolução é dela, não dos outros. Em alguns casos, tem garotos que ele começa até a se comparar com outros garotos, e isso só prejudica. Por que só prejudica? Porque cada pessoa tem seu timing de evolução. Você deve se comparar com você mesmo, como que você evoluiu, como está sendo a tua evolução. Então essa questão psicológica também pode buscar outras soluções em livros de autoajuda, porque parte de você se conhecer. O garoto deve se conhecer. E aí também tem como é criado, se você está deixando ele se virar no dia a dia com a vida dele, porque tudo isso traz a autoestima. E aí, consequentemente, vai acontecendo e vai tendo os resultados. Esse é algum dos casos. Eu conheço uma pessoa que fazia cursinho, sabe cursinho? Para tentar entrar na universidade. E um outro nem fez cursinho, estudava não era nem em casa, ele estudava no trabalho dele. Um passou, o outro não passou. Você fala, nossa, como assim? Provavelmente aquele que estava no cursinho, será que estava se dedicando como deveria se dedicar? Porque não é a quantidade que você faz, é a qualidade e intensidade que você se entrega que vai fazer ter evolução. Então, a evolução ela é contínua. E não adianta, quando você está numa evolução contínua, você vai pegando um ritmo, né? E aí a tua confiança, a tua autoestima está sendo construída. Enquanto isso, hora você joga bem, hora não joga bem, até você chegar à tua plenitude. O que é a plenitude? Com o passar do tempo, você foi evoluindo tanto que você começa a ficar soberano sobre você. Sabe aquele garoto que ele é lançado no profissional? A pessoa fala assim, pô, mas ele tá sem rir, ele não foi bem, hora ele joga bem, hora não joga bem, ele não tem a consistência de todas as partidas jogar bem. Isso tem a ver com a confiança dele. Você vê, era um garoto, você vê como ela muda a confiança, era um garoto que estava se destacando na categoria de base, aí ele tem uma oportunidade no time profissional e ele não começa a render. Porque tem a ver com a confiança, a confiança ela é construída com o tempo. E não tem essa pessoa que fala assim, eu estou confiante, ponto, acabou. Não é assim que funciona não, a confiança é uma construção, existe uma construção. Quando você vê um garoto muito novo, vamos pegar um exemplo aí, né, esses grandes jogadores com novinho já estoura. Ele vem numa evolução, ele vem se destacando desde os 11 anos de idade, ele já é o cara. Quando chega com 17 anos, aflora, né? Aquele talento dele explode. Mas ele já vem numa evolução, jogando até em categorias superiores, depois só concretizou. Mas não são todos que são assim. Então, não adianta a pessoa falar assim, eu vou falar em público hoje e eu não vou ficar nervoso, eu vou falar extremamente bem, seguro, sem que você tenha praticado, ou que você tenha praticado pouco. Esquece, isso não acontece. Isso não acontece. Ainda que você seja muito experiente, vai dar aquele friozinho na barriga. Sempre vai dar friozinho na barriga. Qual que é a diferença? A diferença é que você foi construindo aos poucos essa autoconfiança e você sabe, você já se conhece. E aí você sabe que você fala, não, eu vou fazer assim, assim, assado. E cada pessoa tem teu jeito. Tem jogador, por exemplo, que ele entra numa partida, se a primeira bola do jogo ele não for bem, pronto, desanda, o jogo vai muito mal, ele vai péssimo durante a partida. Não, se a primeira bola foi muito bem, eu vou arrebentar no jogo. Tem atletas que estão assim. Aí ele vai se conhecendo com o tempo, então a primeira bola ele não inventa, ele pega a bola, toca, vai pegando confiança,
vai pegando confiança e aí desabrocha e arrebenta durante a partida. Outros não, outros se ele perder a primeira bola, não importa, ele vai arrebentar do mesmo jeito. Então, é muito importante o garoto se conhecer, ele deve se conhecer. E quando fala se conhecer, é na questão psicológica e também na questão física, porque quando o garoto ele está treinando demais, ele pode também ter lesões. E aí, quando o garoto começa a se conhecer, ele percebe, por exemplo, se eu fizer, se o meu dia anterior foi assim, eu não dormi, eu não comi, eu fiz isso, por algum motivo, sabe lá qual, tende o outro dia a ter dor muscular. Quando eu tenho uma dor, o garoto começa a se conhecer em quanto tempo ele consegue se recuperar. Entende? Que é um autoconhecimento. E esse autoconhecimento impacta na qualidade e no desempenho dele dentro dos jogos, para ele poder chegar lá e arrebentar. Então não é só isso. Então é um processo. Eu tenho uma história de um conhecido, né? Jogava comigo inclusive. E nós tínhamos 17 anos. E o pai dele, 17 para 18, né? E o pai dele, antes dele fazer os 18 anos, já tinha dado um carro importado para ele na época, chuteira nova, e aí a gente fez um jogo contra o Juventus. E ele era zagueiro, o atacante deitou e rolou nele, deu chapéu, deu caneta, o pai dele chegou para ele e falou: pô, fulano, eu te dou carro de jogador, chuteira de jogador, e você não tá rendendo nada assim na frente de todo mundo, você não tá jogando nada. Você entende que não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. O fato dele estar se sentindo jogador, tendo tudo que o jogador tem, não quer dizer nada, isso não tem nada a ver. Tem garotos que não tem nada e arrebenta, porque é de dentro para fora. Não tem aqueles garotos que é tímido, não fala nada, você vai conversar com ele e não sai nada. Quando ele entra em campo, por quê? Porque ele desenvolveu essa autoconfiança durante o processo da vida dele. Então, quando o atleta ele está treinando, puxando para cima, né? Então, joga com a categoria acima, com jogadores de muita qualidade, e ora joga com jogadores da tua categoria, né? E aí, quando você pegar os garotos da tua categoria, você deita e rola. Quando você pegar os garotos que têm uma qualidade muito boa, é mais velho, tem uma vantagem física, você joga bem, você não arrebenta. O teu filho é novinho, ele não arrebenta, mas ele está evoluindo e aplicando, ele evolui aqui, aplica aqui, ganha confiança, evolui, e aqui também ele está ganhando confiança. Com o passar do tempo ele consegue desabrochar e arrebentar. Então, não é o fato dele estar treinando todos os dias, é a intensidade que ele está treinando, o local que ele está treinando, contra quem que ele está treinando. Não adianta arrebentar contra garotos que tecnicamente é muito, mas muito inferior a um garoto que está em clube. Tem escolinha que é uma escolinha só para recreação. Então, se o teu filho está numa escolinha que é uma escolinha de recreação, quando ele pegar um clube para tentar ingressar, o pessoal vai atropelar ele, porque é muita correria. E normalmente lá no clube, às vezes você vai assistir um jogo de um garoto no sub-20, ou no sub-18, ou no sub-15, sub-13, aí você olha assim e fala: nossa, o meu filho joga muito mais que aquele garoto ali. Muito mais, muito mais. Bem, ele até joga. Só que, muitas vezes mesmo, aquele pessoal que tá, aqueles garotos que estão jogando ali, naquele jogo oficial que você foi assistir, no treino normalmente eles produzem muito mais, jogam muito mais, e em alguns casos até outro jogador. Você fala: nossa, o cara treinando é de um jeito, eu vi o cara treinar, ele joga demais, eu vi ele treinar, joga demais, vi ele joga bem, mas não é tudo aquilo que eu vi ele treinar. Isso acontece muito. E por quê? Porque lá no treino ele está solto, ele está autoconfiante. E no futebol a autoconfiança faz total diferença. E não é só no futebol, não. Você conhece alguma pessoa que ele é muito bom, mas ele não se acha muito bom? Ou ele é muito bom, ele até se acha que ele leva jeito para aquilo, mas ele não percebe a grandeza de capacidade que ele tem profissional? Você conhece alguém aí? Até vou pedir para você colocar aqui abaixo o que você está achando do que eu estou falando, e se você conhece pessoas que você acha que se enquadra em tudo que eu estou falando, seja o teu filho, seja amigo do teu filho, seja história no teu lado profissional. Tem esse lado assim? E tem aquelas outras pessoas que ele nem é tão bom aos teus olhos,
Só que ele arrebenta, ele chega lá, ele desenrola, ele resolve. Pô, ele tem uma posição melhor na empresa. Por quê? Porque ele tem autoconfiança. Sabe, mas como o cara tem uma autoconfiança e ele nem é tão bom assim? Ele foi desenvolvendo. Eu não estou falando que ele seja ruim. Estou falando que ele sabe fazer. Tem outras pessoas que fazem até mais, mas não tem a mesma posição profissional daquela pessoa que tudo que ela tem, ela coloca para fora. Aquele outro tem muito mais, mas não põe tudo para fora. É aquele famoso assim, a pessoa tem muito conhecimento, mas ela não coloca em prática. Então, conhecimento sem colocar em prática, de nada resolve. É igual o garoto. Ele tem muito talento, ele tem muita qualidade, mas ele não consegue render porque ele não coloca tudo para fora. Ele não consegue soltar tudo para fora. E passa pela confiança, passa pela autoestima. Há alguns casos, dependendo dos traumas, né, que pode ter tido, que uma ajuda profissional, no lado psicológico, vai ajudar. Porque automaticamente, quando você se conhece, você tem tudo para poder melhorar, porque você já conhece, você não está tentando se enganar. E tem garotos que eles estão tentando se enganar para agradar o pai. Em alguns casos, tem garoto que ele nem quer mais continuar a ingressar no clube, nem quer mais jogar, mas ele não tem coragem de falar, e aí as coisas não vão rendendo. Ou outros casos, o garoto quer muito, mas a pressão familiar é muito grande, a pressão de amigos é muito grande, e ele não está suportando. Vamos pegar o exemplo do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, quando ele teve a convulsão em 2008, ele era um jogador extremamente já importante, já várias vezes o melhor jogador do mundo, e mesmo assim ele sentiu a pressão. No futebol se fala pipocou, o fenômeno, um dos maiores de todos os tempos, por causa da pressão. Obviamente que um garoto, você fala, pô, mas é uma Copa do Mundo, mas para quem está começando, e dependendo do garoto, dependendo da condição de vida, a pressão chega a ser equivalente, porque a pessoa tem aquilo na proporção que ela chegou na vida, na proporção do resultado que ela tem, e aí o garoto também não deixa de ser diferente. Então, o ambiente é onde você vai construindo essa evolução, a forma que o garoto vai treinando e com quem que ele vai treinando, vai fazer esse desenvolvimento para quando ele chegar nos lugares, no dia do jogo, ele poder arrebentar. E tem que ter aquele lado também da malandragem no bom sentido, né? E daí, entendeu? Você tem que querer muito fazer, mas não é o fim se as coisas não acontecer. E tem pessoas que colocam como fim. Se eu não conseguir o fim, não. Pensa a longo prazo. E quando a gente troca a nossa cabeça, né, na forma de pensar a longo prazo, os problemas que vão acontecendo aqui no comecinho, você fala, não, o meu projeto é a longo prazo. E se torna até menos penoso, o fardo é mais leve. Agora se coloca, não, eu tenho, é obrigação minha, eu tenho... Não, aí pronto, aí tende a dar problema. Porque o fardo é grande, se o garoto não está psicologicamente preparado, ele começa a não dar resultado e, consequentemente, ele vai desanimando e ele vai ficando mais distante do sonho de ingressar no clube, de se tornar um jogador de futebol. Então, é isso que eu estou querendo passar para você hoje. E o que o pai pode fazer? Como você, pai, pode fazer? Você deve tentar conhecer o teu filho e olhar para ele com um olhar diferente. Um olhar sempre avaliando, não para julgar e nem tentar corrigir com fala. Você vai tentar corrigir direcionando. Como o pai faz? O pai, ele pega o garoto e vai posicionando. Ele vai colocando o filho sem falar nada. Ele vai posicionando. E como? Como que o pai educa um filho? O pai não educa um filho, se ele observa que o filho está fazendo um tipo de amizade que não é boa, ele afasta aquela pessoa do filho. Se ele percebe que aquele garoto vai fazer bem para o filho, ele deixa próximo. Se ele percebe que aquele ambiente de um curso, de algum local, é um ambiente favorável para o filho, ele vai fazer questão de incentivar o filho a ir naquele ambiente. Por quê? Porque vai influenciar o filho dele. O teu filho vai ser influenciado por isso. Então, o ambiente influencia, entende? E aí, consequentemente, o resultado externo quer
colocar para fora. Então, na hora de treinar, todo treino com bola faz muito mais efeito para quem quer fazer uma avaliação lá no futuro. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido esse material. Comente aqui abaixo, compartilhe nos grupos. Isso vai ajudar outras pessoas a chegar. Parece em alguns casos, mas é muito simples. Não é muito simples, não. Não é porque quando você não tem experiência, esses detalhinhos vai fazendo muita diferença no desenvolvimento da carreira do teu filho. Então, até o próximo conteúdo.